conosco, para o louvor e a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Por favor, meus irmãos, se assente. Abra a sua Bíblia comigo. Em João, capítulo 14. Quantos irmãos abrem a Bíblia? Eu quero fazer menção, irmãos, dos irmãos e amigos que estão conosco nessa noite. Está conosco, irmãos, a família da nossa irmã Vera, o Cláudio, seu irmão. Eu lembro bem do Miguel, mas do Cláudio eu não lembro. Acho que é porque Miguel deve ter mais ou menos minha idade, né? Então deve ser isso. Também a Maria, a cunhada, a Aldenise, filho e filha, Zizi, Isabela e a Dona Maria. Também conosco, irmãos, nosso irmão Daniel e esposa Gediane. Onde estão os irmãos? Muito bem. Também o Pedro, Arthur e Gabriela. Muito bem. É um bom número de irmãos nos visitando nessa noite. E nós desejamos, irmãos, do fundo do nosso coração, que os irmãos se sintam bem entre nós e que recebam de Deus as bênçãos que, por certo, irmãos, Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. E com isso nós queremos dizer a todos vocês: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava aqui no culto e confesso aos irmãos que fiquei orando a Deus e eu ia pregar em Jó, no capítulo de número 6. Escute, por favor, concentre sua atenção aqui, que é bem importante agora. E no capítulo 6 de Jó, nós vemos, irmãos, o cenário de uma pessoa entrando num estado de decadência, de conflito pessoal, de embate, de luta com o homem interior. Ele é um homem que teme a Deus, embora não fosse da linhagem judaica. Ele morava na terra de Uz, no norte da Arábia, e ele era contemporâneo dos patriarcas. Por certo, ele ouvia as maravilhas que Deus fazia através dos homens de Deus, e nisso gerou a fé no seu coração. Mas no capítulo 6, os irmãos sabem a história, ele deseja a morte. Não é nisso que eu vou pregar, mas eu preciso entregar isso, porque tem alguém aqui nessa noite que precisa ouvir essa palavra e não vai morrer, irmão. Ele perdeu tudo. Perdeu todos os filhos. Perdeu os meninos, que já eram homens. Mas para nós que somos pai, irmão, pode ter 40 anos, para nós é menino. Sim ou não? Ele perdeu as filhas, irmãos, que eram as princesas de Jó. Ele perdeu todas as posses. Ele perdeu toda a sua condição financeira. O que sobrou para Jó foi a esposa, que precisava de cuidado também, porque o psicológico dela também estava abalado. E nessa luta toda, Jó ganha um grande amigo. E pergunte para mim, qual é o amigo, pastor? O único amigo que sobra para Jó é um caco de telha. Ele tem 3 amigos que são Bildade, Zofar e o Elias, e ele faz.
Mas quem está de fora, irmãos, às vezes não compreende o que você está passando, glória a Deus. E nem precisa compreender. Quem está de fora muitas vezes acha que pode opinar, acha que sabe o porquê da luta do vizinho, glória a Deus, do irmão ou da irmã, mas não sabe, irmão, porque a luta individual, às vezes nem a esposa sabe, nem a mãe sabe, glória a Deus, mas existe um Deus no céu, irmão, que perscruta, ele sonda o coração do homem e da mulher. Mas Jó, ele está no momento de crise, e ele fala: quem dera que o Senhor me desse o fim que eu espero, e que o Todo-Poderoso me desse o desejo do meu coração. Ele queria morrer, para se livrar da sua enfermidade, do seu estado de decadência espiritual, físico e psicológico. Mas ele não morreu. A Bíblia diz que o último estado de Jó foi maior que o primeiro. Você pode receber essa palavra? Oh, glória a Deus. Então não vai ter morte. Você que entrou aqui enfrentando um problema interno, de guerra mental, de desejo de isolamento, irmão. Glória a Deus. Eu sei, irmãos, quando Deus ele está falando, Ele está falando. Você vai vencer. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. Recebe essa palavra. Glória a Deus. Agora, João, capítulo 14. Eu estou tremendo, irmãos. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. E os irmãos ficam, irmãos, em espírito, adorando a Deus. Para que o Senhor nos abra, irmãos, a porta da palavra e que ela ache pousada no coração da igreja, irmãos. Glória a Deus. Você veio na casa de Deus. E na casa de Deus, irmãos, tem voz de Deus, tem conselho de Deus, tem socorro de Deus para você. Aleluia, glória a Jesus. João 14, verso 6. Quando a irmã Vera falou sobre o caminho, meu coração queimou. Vá para casa, a depressão não vai vencer você. Síndrome de burnout não vai vencer você. O TDAH não vai vencer você. A síndrome do pânico não vai achar espaço mais na tua vida, não vai. Hoje Deus tem libertação nessa casa de oração, irmãos amados, nesse lugar. Levante mão comigo, deixe levantada ao céu e dê glória a Deus. Porque quando você presta culto dando glória ao Senhor, irmão, faz maravilha. Bendito seja o nome de Jesus. Tem uma pessoa aqui entre nós que você não consegue se sentir amada. Mas Jesus diz para você: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus. Quem foi que disse, igreja? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, mas é ninguém mesmo, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Glória a Deus. Meus irmãos, palavras de Jesus. E o contexto em que esse texto se encontra, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos, ele celebra a ceia, ele mostra o gesto de um Senhor que se fez servo, glória a Deus. E para lavar os pés e mãos daqueles que estavam com ele, ele se abaixa, irmãos, mostrando, irmãos, uma simplicidade que só existe nele próprio, irmãos. Ele sabia que no meio tinha um que tinha dado lugar ao diabo, e escute o que eu vou dizer nessa noite, irmãos. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E ele disse: eu não tenho escolhido dentre vós 12, porém eu vos digo que um de vós é o diabo. No capítulo 12, a Bíblia diz que tendo posto já Satanás no coração de Judas, que o traísse. Escute o que Deus vai pregar para você nessa noite, não é o pastor Douglas. É Deus que está pregando para a igreja nessa noite, irmãos. De tudo o que se deve guardar, guarda. O teu coração. Porque dele procede as entradas da vida e também da morte, irmão. Nós vamos falar sobre caminho, e o maior caminho, o único caminho é Jesus, mas em Provérbios, irmãos, capítulo 16, versículo 25, a Bíblia diz: há um caminho que para o homem lhe parece direito, mas o seu fim é um caminho de morte. Então você jovem, você moça, você moço, você senhor, senhora, cuidado no seu caminho, porque às vezes o caminho que eu julgo que é bom e está correto, pode estar me conduzindo à perdição. E geralmente esse caminho é o caminho do prazer, é o caminho da felicidade, é o caminho das cores, é o caminho das não proibições, é o caminho da onde se permite tudo. Dos prazeres do hedonismo. Hedonismo quer dizer prazer pessoal. O homem que quer sentir prazer na sua carne a todo custo, quer seja por bebida, quer seja por droga, quer seja por visão, quer seja por tato, quer seja por paladar. Há um caminho que para o homem lhe parece direito, mas o seu fim é um caminho de morte. Jesus disse: eu sou o caminho. E o que é o caminho, senão uma estrada por onde se deve percorrer, caminhar, seguir, continuar. Jesus aqui, ele não está falando com descrente, ele não está falando para alguém que não conhece a sua voz, ou que nunca ouviu a sua voz. Ele não está falando para alguém que cresceu em um lar que não tinha crente. Ele está falando para aqueles irmãos que tinham conhecimento de quem ele era, mas precisava receber dele um alerta: eu sou o caminho. Não se esqueça jamais
Não deixe o seu coração te enganar. Não deixe que os teus desejos te afastem de Deus, porque há um só caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está falando com Felipe. Ele está falando com Tomé. Pessoas a quem ele escolheu. E eu vou confortar o teu coração. Ele te escolheu. Mas não saia do caminho. Não se desvirtue do caminho. Não escolha outro caminho, até porque não há outro caminho que conduz à vida eterna. Jesus deixou explícito. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Ele é a porta das ovelhas. Está escrito em João 10:9. Eu sou a porta. E todo aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem, é liberdade. Tem pastagem verde, mas não saia do caminho. Bendito seja o nome do Senhor. E quem é Felipe? Como que Jesus chama Felipe? Como que Jesus encontra Felipe? Jesus o chama. Jesus o convida. E logo ele se sente atraído pela voz e pelo convite de Jesus. E o convite de Jesus aos ouvidos e ao coração dele é tão bom, que ele começa a evangelizar. Ele vai atrás de um judeu de carteirinha chamado Natanael, que estava esperando o Messias, e chama ele, evangeliza ele, prega para ele, e consegue levar ele até os pés do Senhor Jesus. E quando ele chega para Natanael, Natanael quer arguí-lo e pergunta para ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré é a parte pobre de Israel. E o nosso irmão leu aqui em Isaías 53, que nós não víamos formosura. Ele era homem desprezado, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Mas é o caminho, é a verdade, é a vida, é a fonte, é a luz, é o pão, é a água, é a solução para a tua vida, é Jesus. Glória a Deus. Natanael vem, e Jesus, escute e olhe para mim, por favor. O segredo mais oculto que você tem guardado no teu coração para Jesus é como uma carta aberta. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! O que você guarda às 7 chaves trancado, para Jesus está nu, claro, evidente. Bendito seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus, ele diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos de prestar conta. Bendito seja o nome do Senhor. Ele te conhece, ele está cercando o teu caminho. Nem adianta tentar fugir. O caminho é Jesus para a tua vida nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Felipe, ele está com a fé lá em cima. Ele está com a fé onde? Me ajuda a pregar. Ele está com a fé onde? Lá em cima. Mas a nossa vida não é só assim, irmãos. Oh, glória a Deus. A nossa vida não é só assim, a nossa vida é assim. Às vezes nós caímos em declínio. Às vezes viramos mais para a esquerda, mais para a direita. A caminhada é longa, mas Jesus continua sendo
Oh, glória a Deus, o caminho. Ele continua na caminhada evangelizando. No capítulo 6, na multiplicação dos pães e dos peixes, é ele que apresenta o menino que traz para Jesus os pães e os peixes. Olha a eficiência desse crente. O rapaz é crente, é evangelista. O povo teve a fome saciada e a sede saciada porque ele trabalhou. Oh, glória a Deus, não sai do caminho não. Jesus te chamou para esse negócio, Felipe. Oh, Felipe, não perca a esperança. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 12, a Bíblia diz que aparecem uns gregos querendo saber quem era Jesus. E o mesmo Felipe se apresenta de novo, pega eles pelas mãos e leva até Jesus. Você já evangelizou? Você já pregou para os amigos na escola, no trabalho? Você é o Felipe que Deus está te vendo nessa noite e mirou o teu coração para falar com você. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que ele é o bom pastor e ele deixa 99 guardada, vai ao deserto, busca que se perdeu, coloca nos ombros. Hoje, se Deus quiser, ele tapa os ouvidos de todos nós, mas ele fala com uma pessoa nessa casa de oração, porque tem resposta de Deus para você, e a resposta é: eu sou o caminho. Pode dar glória a Deus. Não vai sair daqui podendo dizer que Deus não falou com você. Aleluia. Mas os dias vão se passando. O que eu disse? Os dias vão se passando. E é no decorrer dos dias é que nós mostramos a nossa força ou a nossa fragilidade. É no decorrer dos dias que nós batalhamos pela fé que uma vez nos foi dada, ou somos esmurrados, irmãos amados, pelos dardos inflamados do maligno, pelos açoites, irmãos amados, da tentação que sobrevém sobre nós todos os dias. Mas a Bíblia diz, irmão, que Deus não deixará vir sobre vós tentações maiores do que podeis suportar. Você vai vencer, você vai passar, você vai conseguir. Recebe essa palavra da parte de Deus, recebe essa resposta da parte de Deus. Ele está ao seu lado, Ele está ao seu lado te dando força, te dando ajuda, te dando auxílio, irmãos amados. E no capítulo 14, Jesus está pregando, irmãos amados, sobre a maior esperança. Como o pastor Evandro falou aqui, o céu, irmãos, ele não é bom porque as ruas são de ouro. Embora a Bíblia diz que lá a rua é de ouro. O céu não é só bom porque o mar é de cristal. E você sabe o que isso significa? Significa que a água é tão limpa que parece um cristal. Já viu dizer aquela frase, está cristalino? É mais bonito do que Fernando de Noronha. É mais bonito do que os Lençóis Maranhenses. É mais bonito do que o Jalapão, do que a Suíça. Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, e aquilo que não subiu ao coração do homem, oh glória a Deus, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só quem ama a Deus deixa a mão levantada para receber as promessas do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. O que te aguarda e o que me aguarda é coisa gloriosa. Mas tem mais. Tem mais.
Lá existe o Senhor. E a Bíblia diz que nós nos assentaremos na mesa, junto a Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor Deus, o Senhor Jesus vai servir a ceia para você, para mim e para você, Felipe, que quis parar, que está sem força, que não consegue caminhar, que está vencido pelas guerras, pelos problemas. Deus hoje vai te tomar pela tua mão e vai dar a você uma injeção de força. Bendito seja o nome do Senhor. Não se turbe o vosso coração. É assim que ele começa o capítulo 14. Turbar é preocupar. E às vezes nós ficamos tão preocupados. Será que eu consigo comprar uma casa? Será que eu consigo sair do aluguel? Será que eu consigo casar? Será que eu consigo uma promoção no emprego? Será? Eu vou te dar a resposta bíblica. Jesus disse: olhai para as aves do céu, oh glória, oh maravilha de Deus, que não fia e nem tece, contudo o Pai do céu as alimenta todo dia. Não se preocupe com o que você vai comer. Ele vai prover para você o que você necessita. Ah, pastor, você não sabe como é que está o meu guarda-roupa. E Jesus disse: olha para os lírios do campo. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, oh glória a Deus, se vestiu como... Deus tem provisão para você, Ele tem caminho, Ele tem vida, Ele tem para você. Recebe essa palavra hoje e saia daqui dando glória ao nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Não deixe o diabo te enganar. Não deixa, jovem, você não deixa o diabo te enganar, não deixa. Oh glória a Deus. Aqui é o melhor lugar, irmão. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? A sombra do Onipotente descansará. É aqui, irmão. É aqui que você vem em caco e sai inteiro. É aqui que você vem em pedaço e sai construído. É aqui, nessa casa de oração. Recebe o refrigério de Deus. Não se turbe o vosso coração. Mas a palavra-chave ele vai dar agora. Credes em Deus. É uma petição de Jesus. Creia em Deus. Creia também em mim. E eu confesso para os irmãos que crer não é fácil. Porque é invisível. Não está no campo físico. Não está no campo tangível, palpável. Mas Jesus disse: credes em Deus. Creia. Creia também em mim. Eu não sou mentiroso. Creia em Deus e creia em mim. Creia, o Senhor está te convidando nessa noite. Creia, aumente a sua fé nele nessa noite, para recobrar as promessas. Ô pastor, mas o diabo me sujou. Mas Jesus te limpa. Ô pastor, mas o diabo pisou em mim. Mas Jesus te põe de pé. Glória, maravilha, bendito seja o nome do Senhor. Pastor, eu perdi o emprego. Jesus abre outra porta para você. Oh, glória a Deus. Pastor, eu não consigo sonhar mais, mas foi Ele que deu o sonho para José e vai dar para você, e você vai sonhar também de novo. Levante a mão, porque hoje é culto de restauração. Deus tem bênção para a tua vida. Oh glória, 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 glória. A algema, irmãos amados, do diabo está sendo quebrada pelo poder da palavra de Deus. Pode adorar a Deus? Pode. Ô pastor,
Eu acho que fizeram macumba para o meu casamento não dar certo. Nenhuma ferramenta preparada contra ti, rapaz, prosperará. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Hoje Deus, Ele quebra para te dar vitória. Quem dá glória a Deus? Quem? Credes em Deus, credes também em mim. Isso aí é petição do Senhor, é uma chave. Aí ele vai dizer, porque se você crê, na casa do meu Pai tem muitas moradas. É para isso que você serve a Deus. Tudo que Deus fizer para nós aqui na terra, irmãos amados, é extra, é plus. A criançada que é mais americanizada fala que é plus, né? É extra. Os discípulos estavam preocupados e Pedro toma a frente e diz: Senhor, nós estamos cansados, Senhor, nesse calor terrível, andando dia após de ti, Senhor. O povo está querendo saber qual será a nossa recompensa, Senhor. E Jesus disse: Pedro, não há quem tenha deixado nessa vida casa, coisas, filho, esposa, por amor de mim, que não ganhe nessa vida 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Recebe, irmãos, a recompensa de Deus. É aqui e é lá e é aqui. É bênção completa para a igreja. A maior promessa: eu vou. E ele foi ou não, igreja? E quando eu for, eu vou lá ser o anfitrião. Viu, irmã Lloyd? Eu vou lá para preparar o lugar, viu, minha esposa? Eita, glória a Deus. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Ele está preparando tudo, Ele está preparando tudo. Estou preparando tudo para que aonde eu estejais também vocês. A minha felicidade será completa se vocês chegarem. E como eu chego, pastor? Você chega pelo caminho. Eu sou o caminho. E o que mais? E essa palavra da verdade, irmãos, ela perturbou o Pôncio Pilatos. Quando Jesus estava para ser crucificado, e os judeus levaram ele até Pilatos, e Pilatos diz para ele: Tu és o Cristo? Tu és o rei dos judeus? E Jesus, todo moído, irmão, esmurrado, o caminho, irmão, sendo preparado para você. Ele disse: Tu dizes que eu sou. Oh, glória a Deus. E aquele homem, irmãos amados, ele ficou encafifado, e disseram para ele que Jesus era a verdade. Essa palavra da verdade chegou nele, e Jesus, Deus, tirou o sono da esposa dele, a Cláudia, e ela disse para ele: não toque nesse justo, porque Deus tirou-me o sono por causa dele. E ele queria, irmãos amados, ajudar Jesus a preparar o caminho, mas o caminho é Jesus, irmão. Não tem jeito, não tem jeito. E ele diz para Jesus: tu não sabe que eu tenho o poder de te absolver e também de te condenar? E o seu Senhor disse para ele: poder nenhum tu teria sobre mim, se do alto não te fosse concedido.
Levante a mão e adore a Deus. Ele é o seu Senhor. Ele é, irmãos amados, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, irmãos amados. Ele é mais do que a nossa necessidade física precisa. Muitas pessoas se aproximam de Jesus por uma necessidade pessoal e não julgo isso. Porque eu também cheguei a Ele para ser liberto. Usuário de droga, irmão. Mais de 20 cigarros de maconha por dia. 10 gramas de cocaína para mim cheirar por dia era pouco. Atribulado, perturbado e tantas coisas piores que isso, irmão. Mas cheguei, depois de tantas promessas que tinha feito para Ele. Ia preso e falava: se o Senhor me tirar da cadeia, eu não roubo mais. Eu não faço mais isso, não faço mais aquilo. Mas eu não tinha acertado o caminho ainda, irmão. Oh, glória a Deus, eu estava só pela beirada. Só pela beirada, mas um dia eu achei o caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Há 27 anos atrás, e estou no caminho até hoje. Bendito seja o nome de Jesus. Não deixa que a sua necessidade pessoal te faça receber algo de Deus e não a Deus. Eu vou repetir. Não permita que a sua necessidade pessoal te faça buscar algo de Deus e não a Deus. Tem diferença, pastor? Explico. No capítulo 6 do Evangelho de Jesus, que escreveu João, Jesus multiplica os pães e multiplica os peixes, sim ou não? Mas a Bíblia diz que no dia seguinte Jesus se afasta deles e vai para outro lugar. E quando eles souberam que Jesus tinha se afastado, eles foram atrás de Jesus de novo. E tinham alguns, segundo a Bíblia, que tinham chegado primeiro do que os discípulos. E Jesus olhou para eles, porque Jesus olha diferente do pastor Douglas. Jesus olha diferente de todos os amados irmãos que estão aqui, porque eu contemplo o seu exterior, eu consigo ver a tua face, mas Deus consegue ver a tua intimidade, Ele consegue ver o teu coração, Ele consegue ver o profundo da tua alma. Bendito seja o nome de Jesus. E Jesus passando, o Senhor Jesus passando o raio-x, olha para aquela multidão que eram muitos, mais de 3.000 pessoas, e Ele vai começar a pregar para eles. Bem, eu sei o que trouxe vocês aqui, glória a Deus. Vocês comeram do pão que foi multiplicado, e vocês mataram a fome. Porém eu vos digo, trabalhai pela comida, pelo pão que não perece. Os vossos pais comeram do maná no deserto, com gosto de mel, parecido com semente de coentro. Os vossos pais comeram do maná todos os dias. Porém eu vos digo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Oh, glória a Deus. Te alimenta nele nessa noite. Te fortalece nele nessa noite, irmão. Não há ninguém maior do que Jesus. Jesus não é uma força ativa. Jesus não é o filho mais velho da irmã Maria. Não, irmãos, Jesus é Deus. Ele disse, irmãos amados, para aqueles que o buscavam: quem vê a mim, vê ao Pai, e quem vê o Pai, vê a mim. Quem tem o Filho, tem o Pai, mas quem não tem o Filho, não tem o Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: Abraão, vocês dizem que são filho de Abraão. Abraão viu o meu dia e se alegrou quando foi sacrificar o seu filho no Monte Moriá, quando o cordeiro já estava lá preparado. Bendito seja o nome do Senhor. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só apaga o teu pecado, ele tira o teu pecado.
Eu sou o caminho. E o que mais? E a verdade. E o que mais? E a vida. Não há vida fora de Jesus. E aqui eu encerro. Quando uma pessoa se encontra com Jesus, principalmente os mais velhos, quando se encontra ali depois dos 30, 40, 50 anos, e você vai conversar com essa pessoa, eles falam assim: se eu soubesse que era bom assim, eu tinha feito há muito tempo atrás. Quem já ouviu isso? E o porquê será dessa fala? Porque Jesus é pão, Jesus é água. E eu vou dizer mais: Jesus é advogado. Trouxeram uma mulher para apedrejar diante dele. Ela foi pega no pleno ato de adultério. Glória a Deus. E trouxeram porque a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. E Jesus, irmãos, ele diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que de um a um ia saindo. Aí o advogado vai falar com a ré. Ré, se fosse masculino era réu, porque a Bíblia diz que todos nós estávamos condenados, irmão, sentenciados à morte. Jesus quer te dar vida nessa noite. Se tiver que jogar pedra pelo chão por causa de você, ele vai jogar, mas ele quer uma intimidade com você. Saiu todo mundo, e ele diz para ela: mulher, o advogado, aonde estão os teus acusadores? Aí ela disse: Senhor, não tem nenhum. Aí agora o juiz deixou o ofício de advogado e agora é juiz. E ele diz para ela: o Pai não te condena, eu também não. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não adianta Jesus te perdoar hoje aqui e amanhã você fazer de novo lá. É uma vida nova, uma vida com abundância. Você recebe vida através da vida que é o Senhor Jesus. Jesus quer te abençoar e quer te pôr de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Evandro, há alguém entre nós que quer se reconciliar, entrar pelo caminho? Pastor, eu saí do caminho. Eu sei que tem. Eu saí do caminho. Não tenho força, mas Jesus vai te dar força hoje aqui nesse lugar. Ele marcou um encontro com você. Você vai levantar a mão, vou orar por você e Jesus vai inscrever o seu nome no livro da vida. Há alguém? Há alguém? Há alguém? A irmã cantou aqui no domingo passado, né? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Ele é, irmãos amados, o divino companheiro no caminho. O mundo, no mundo não tem amigo, viu? Eu vou falar para você uma coisa e aqui eu vou encerrar. Eu era espírita, irmão. Eu era o que eu falei? Espírita. E eu confiava muito no São Jorge Guerreiro. Era idólatra dele. Mas eu vou dizer uma coisa para você, escute isso. Quando a coisa ficava feia para o meu lado, nem o cavalo ele deixava. Mas Jesus disse assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta no seu seio? Ainda que essa mãe se esqueça do seu filho que amamenta no seu seio, todavia eu não me esqueço de ti. Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A nossa irmã, esposa do nosso irmão Adenilson, ou Adeilton, é quase, na próxima eu acerto, domingo que vem eu acerto. Venha louvar a Deus, minha filha, em nome de Jesus, para nós receber a oferta de missões agora, em nome de Jesus, tá bom? Aleluia.
Mas vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor enquanto a nossa irmã prepara o hino, né, irmãos?